Em nosso encontro de hoje, vamos iniciar o estudo do princípio da humanização, que é uma questão extremamente importante nesse mundo competitivo que a gente vive. Tanto que essa palavra é utilizada com vários outros significados específicos no atendimento, no mundo hospitalar. Mas nós vamos aqui gerar, então, inicialmente o contexto, né, para a definição do que seja os princípios. Só lembrando, os princípios formam o primeiro pilar do edifício da metodologia do amor consciente e nós iniciamos já o estudo deles, explicamos algumas semanas detalhadamente o que seja um princípio, conceito baseado no que a natureza nos mostra como comportamento. E mostramos também o conjunto dos nossos 10 princípios. Nossos últimos encontros têm focado no primeiro, que diz respeito ao autoconhecimento, basicamente para que a gente aprenda a responder à pergunta: quem sou eu? E vamos agora então entrar no segundo princípio, o princípio da humanização, onde vamos olhar para os outros no intuito de entender que todos somos gente. Esse é exatamente o enunciado do nosso segundo princípio. Todos, sem distinção, todos os seres humanos somos gente. E observamos aqui que a gente não diz todos nem todas, não particularizamos para nenhum grupo. Estamos efetivamente falando da totalidade dos seres humanos. Esse conceito começa sendo contraposto nessa reflexão do Charles Chaplin às máquinas. No mundo em que nós vivemos, há cada vez mais máquinas mais sofisticadas, mais rápidas, mas elas não têm esse traço de comportamento que nós reconhecemos como humanidade. E essa questão das máquinas nos leva, então, a pensarmos no mundo do trabalho. Nessa reflexão de autor desconhecido, nós temos o fato de que todo trabalho é trabalho, independentemente de que você seja médico, com formação acadêmica, claro, ou faxineiro. Você não tem o direito de zombar de alguém porque está ganhando mais dinheiro do que a outra pessoa. Afinal, estamos todos tentando colocar comida na nossa mesa. A necessidade de comermos é igual para todos os seres humanos. O que cada um vai fazer da sua vida é uma decisão individual. A atriz Angelina Jolie disse que enquanto as colegas da escola dela queriam ser bailarinas, ela queria ser vampiro no cinema. E está tudo bem com isso. Tanto que ela virou uma famosa atriz. Outro aspecto envolvido nessa questão da humanização é a luta contra o racismo. O movimento americano Black Lives Matter diz que não precisa ser negro para lutar contra o racismo. Só precisa ser humano. Seres humanos de verdade não são racistas. Se alguém manifestar um traço de racismo é porque ainda precisa desenvolver a sua humanização. Outra dimensão onde se aplica esse conceito é
no caso das pessoas que por alguma razão nasceram com alguma aparente deficiência, geralmente física. E essa questão não é do mundo moderno. Já na época do Império Romano, Sêneca disse que até mesmo de um corpúsculo disforme pode sair um espírito realmente forte e virtuoso. Nós temos milhares de exemplos de pessoas que, enfrentando adversidades físicas, acabam desenvolvendo uma vida absolutamente forte e virtuosa. Até um tipo de evento esportivo chamado Paraolimpíada existe no nosso mundo moderno. Outro aspecto da humanidade, que é relatada pelo Chico Xavier, é que cada um de nós tem suas próprias características e devemos, então, entender isso e aceitar. Diz assim: cada pessoa é aquilo que crê. Fala do que gosta, retém o que procura, ensina o que aprende, tem o que dá e vale o que faz. Cada um de nós tem direito às suas crenças, fala daquilo que de fato lhe interessa, memoriza ou guarda ou interioriza aquilo que era objeto da sua inquietação. Ensinamos aos outros aquilo que a gente tiver introjetado. Compartilhamos o que temos. E são nossas ações que de fato representam o nosso valor. O nosso valor não tem a ver com riqueza material. Essa questão já foi abordada pelo filósofo francês Jean-Jacques Rousseau, que explica que, como parte, né, dos anseios da Revolução Francesa, a palavra igualdade ficou bem conhecida, mas diz ele, não significa a igualdade que todos tenham a mesma riqueza, mas que ninguém seja tão rico a ponto de poder comprar os outros e que ninguém seja tão pobre a ponto de se ver forçado a se vender. Isto é, quantidade de recursos materiais também varia de um para o outro, mas ela não deve servir de moeda de troca para que as pessoas virem objetos. A escravidão foi superada no mundo todo, mais ou menos nos 100 anos seguintes, né, à vida do Rousseau, mas ainda existem formas assemelhadas em vigor e que revelam que esse pensamento ainda é atual. Essa questão do respeito de cada ser humano pelos outros também foi abordado pelo Gabriel Garcia Marques, escritor colombiano ganhador do Prêmio Nobel, e que disse que um homem só tem o direito de olhar para outro de cima para baixo. Isto é, considerando-se superior, normalmente a gente interpreta nessa atitude. Ele completa dizendo que só temos esse direito quando é para ajudar o outro que está embaixo a se levantar. Isto é, se por alguma razão o outro está caído, no sentido físico ou figurado, então nós temos o direito de olhar por cima para ajudar ele a se erguer. E concluímos com uma reflexão do frade franciscano da Idade Média, São Francisco de Assis,
fundador da ordem, que diz que todos os seres humanos são iguais. E ele explica: somos iguais na nossa origem, nascemos todos da mesma forma, nossos direitos naturais, aquilo que a natureza nos concede, como o direito de respirar, de comer, dormir, são iguais para todos. Nossos direitos divinos também são iguais. O poder superior dá para todos as mesmas capacidades, como por exemplo o livre-arbítrio. E também somos iguais no nosso objetivo final. Todos os seres humanos terminamos nossas vidas da mesma forma.